Olá, galera! Eu sou o professor Parreira de Química e hoje a gente vai fazer a aula de questões. Cara, é fundamental para o seu sucesso no vestibular fazer questões. Tem muitos assuntos, inclusive, que você só aprende realmente fazendo questões. E é o dia de hoje. A gente vai ter hoje uma aula sobre estequiometria, um dos assuntos fundamentais da química. Mas que se você for olhar a teoria é desse tamaninho. E se você começar a ver as questões, aí você vê que existe um leque bem grande de oportunidades para você colocar em prática essa teoria pequenininha. E é exatamente isso que a gente vai fazer juntinho. Preparei aí uma sequência de questões, passando por diversos casos, começando dos mais simples e ficando cada vez um pouquinho mais elaborado para que a gente tenha aquela escada, aquele gradual de sucesso, para que chegue na hora da prova e você brilhe. E aí, vamos lá começar então? Vamos embora. Bota na tela aí, produção, por favor. Ó, começando com a questão do Enem, tá? Que fala assim para você. Objeto de prata sofre escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por um papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é... Joga aqui para mim, produção. Olha a situação que a gente tem. Típica questão do Enem. Começa contextualizando, colocando uma situação para você, uma situação problema, aonde ele foi dizendo que acontecia uma reação química. Você percebeu isso nas primeiras linhas? A prata escurece, então o metal deixa de ter suas características, e aí depois ele fala que vai voltar a ter esse brilho, e ele resume mostrando para você uma equação não balanceada. Primeiro detalhe importante, toda estequiometria tem que ter uma equação. E toda equação tem que estar balanceada. Quando eu olho para essa questão e vejo que ele me deu a equação, já me dá um certo alívio. Por quê? Eu não preciso ter entendido com muito detalhe o que ele falou antes. Porque a equação nada mais é do que a representação química do parágrafo que ele falou antes. Porém, ele te deu uma moral. Ele falou que a equação não está balanceada. Ele não precisava ter falado isso. Bastava ter falado a equação. Porque nós sabemos que na hora de começar um problema, o primeiro passo é uma equação devidamente balanceada. Então eu já sei que na hora de começar o problema, a gente vai ter que balancear isso aí. Show de bola? Vamos voltar a ler então? Bota na tela. Ele deu as massas molares dos elementos, né? É uma questão do Enem, Enem não tem tabela periódica. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S é. Então, primeira coisa importante, joga aqui para mim, produção. A gente precisa organizar os dados para que não seja necessário ler o problema de novo. Você provavelmente, estudando focada no Enem, já deve ter ouvido falar daqueles famosos 3 minutos. E na prova de química, 3 minutos e alguns segundos, 20. E aí é o seguinte, a gente tem que organizar os dados para não ler o problema de novo. Porque ler o problema de novo vai consumir algum tempo. Então, vamos organizando os dados. Tá legal? Então vamos lá, bota na tela aí. Ele falou para mim que ele contém 2,48 gramas desse cara daqui, ó. Então eu sei que eu tenho 2,48 gramas desse participante. E ele pediu o quê? A massa de prata metálica. Prata só, a prata, metal sólido, tá aqui, ó. Então ele quer a massa desse participante. Ou seja, esse daqui é o nosso problema. Todo o resto você pode esquecer. Isso é o que a gente vai utilizar. Então, primeiro passo, vamos colocar a equação aí e vamos balancear. Vamos lá. Supondo que aqui seja 1. E aí você pensa, Parreira, por que você começou aí? Joga para mim, produção. Olha a situação. Balancear a equação não tem uma regra fixa. Algumas pessoas propõem uma sequência para que você olhe. Tá? E a sequência muita gente chama de regra ou conceito do macho. Eu não gosto muito dessa ideia não, porque parece que funciona, que é uma regra imposta que diz metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma boa ideia para começar. Então eu comecei aí olhando para o metal alumínio. Bota na tela. Comecei pensando aqui, se aqui tem 2 alumínios, seria legal então que aqui tivessem 2 alumínios. Agora, aqui
tem 3 enxofres. Então, aqui seria bom ter 3 enxofres. Consequentemente, aqui tem 6 pratas. Logo, aqui terá 6. Balanceei. Joga aqui para mim. Vê que eu escolhi um metal para começar? Eu escolhi o metal alumínio e comecei. Só que na hora que eu dei o valor 1 para aquele composto, o enxofre, que era um A metal e estava do lado, já tinha um valor pré-determinado. E aí eu continuei fazendo o enxofre. Eu não segui à risca essa tal regra do macho. Não fiz todos os metais primeiro. Então, balancear a equação, muitas vezes se começa pelo metal, mas não existe uma necessidade de seguir exatamente essa regrinha. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, joga na tela. Agora, a gente sabe que tem que relacionar este participante com este participante. E qual é a proporção entre eles? 3 para 6. Então, a gente pode mandar assim: 3 mol de Ag2S está para 6 mols de prata. Proporção que veio da equação. E você vai falar para mim, Parreira, mas não daria para a gente simplificar isso aí, não? Claro que dá. Vamos simplificar aqui, ó. Por 3, isso aqui dá 1. Por 3, isso aqui dá 2. Pronto, simplificamos. Agora vamos lá. Joga aqui para mim, produção. Olha a situação. A gente sabe que mol, a palavra mol, tem alguns sinônimos. Se a gente estiver falando em quantidade de átomos, moléculas, mol é a mesma coisa que 6, 10 a 23. E se a gente estiver falando em massa, mol é a mesma coisa que a massa molar, a massa que você encontraria na tabela periódica, ou que a questão fornece para você, porque é do Enem. Ou então, se fosse um gás e estivesse nas CNTP, seria 22,4. Talvez, se o gás não estivesse nas CNTP, ele poderia dar um outro valor. Logo, o que a gente entende? Uma vez que eu sei qual é a proporção molar, basta substituir a palavra mol por aquilo que eu estou trabalhando. Aí, no caso, massa. Joga na tela. Aqui, a gente sabe que estamos trabalhando com massa e aquele que é massa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos reescrever. Então, isso aqui vai ser uma vez. Deixa eu trocar aqui, passar para o vermelhinho, que a gente está corrigindo, né? Corrigindo, o pessoal bota de vermelho. Então, aqui, ó. Uma vez, massa molar desse participante. Ele não deu, ele deu a massa da prata e deu a massa do enxofre. Prata você vai fazer 2 vezes, não é isso? Então vai dar 216 com 32, que vai dar 248. Então isso aqui vai dar 248 gramas. Está para 2 vezes. O que nós vamos fazer? Precisamos da massa? Então vamos substituir a palavra mol pela massa. Massa da prata, 108 gramas. Agora, na segunda e última linha, a gente vai colocar o dado do problema. 2,48 gramas está para X. Joga aqui para mim, produção. Olha que parada. É muito importante você perceber que toda relação estequiométrica começa com a equação devidamente balanceada. E aí você escreve a proporção entre os participantes, proporção molar. E aí faz os ajustes. Aqui, no caso, a gente ajustou para massa. E o dado do problema só entra nessa última linha. Muita gente quer começar uma estequiometria já colocando o valor que está no enunciado. Não, o valor do enunciado é depois, é lá no finalzinho. E aí sim, uma vez que a gente montou a relação estequiométrica, fez os ajustes, agora entra o valor do enunciado. Show de bola? Só fazer a conta agora. Vamos embora. X igual a... Bom, você sabe que aqui vai ser multiplicado cruzado, 2,48 vezes 2 vezes 108 divididos por 248. Já dá até uma certa felicidade olhar para isso aí, né? Você vê um 248 aqui em cima, um 248 aqui embaixo. Vamos cortar esse número com esse, e aqui embaixo vai dar 100. Show? Beleza. 2 vezes 108 vai dar 216. Divididos por 100, entra uma vírgula. Qual unidade? Grama, 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 grama. Isso aí é a nossa resposta. E essa resposta marca para a gente a letra
D. Show de bola, gente? Joga aqui para mim. É muito importante, então, você entender. Toda equação balanceada é o início da estequiometria. Começou a estequiometria, equação balanceada. Identifica ali quais são os participantes que a gente está falando e agora vamos começar com a proporção estequiométrica. Show de bola? Vamos para outra. Bota aí. Questão da prova específica da FUVEST, questão que parece assustar muito, mas não vai ser nada demais. Vamos lá, vamos junto. O fósforo elementar, o elemento fósforo, pode ser obtido de diferentes formas alotrópicas. Joga aqui para mim, produção. Não faz parte do conteúdo de estequiometria, mas vamos lembrar? Alotropia é o fenômeno onde um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Lembra o que era substância simples? Um só elemento. Então, O2 e O3. Carbono, grafite, carbono, diamante. E aí, ele está dizendo formas alotrópicas do elemento fósforo. Pouco comum de aparecer em prova, mas está aí, aparecendo. Se ligou? Bota na tela. Então, ó, ele falou para a gente que o fósforo branco pode se transformar no fósforo vermelho ou no fósforo preto. Beleza, e isso se dá ou por pressão ou por aquecimento. O fósforo branco, de forma P4, é convertido em fósforo vermelho, conforme mostra a estrutura na figura. Isto faz com que suas propriedades se alterem. Joga aqui para mim. Vamos lá. Quando que as propriedades químicas se alteram? Quando a fórmula química se altera. Mas a fórmula é estrutural. É a estrutura da molécula que determina as suas características e não necessariamente a quantidade de átomos. Aí vai ter o fenômeno de alotropia. E se fosse uma substância composta? Se fosse feito de mais de um elemento? Se tivesse 2, 3, 4 elementos? Teria esse fenômeno também? Teria. Teria o fenômeno de isomeria, que a gente vai ter aula de questão também sobre isso. Então, agora a gente está falando sobre formas alotrópicas, mas se fosse substância composta, poderiam ser formas isoméricas. Show? Bota na tela. Então, o fósforo branco de fórmula P4 é convertido em fósforo vermelho conforme a estrutura mostrada. Isso faz com que suas propriedades se alterem. Por exemplo, o fósforo branco é solúvel no solvente disulfeto de carbono, ao fato que o vermelho não é solúvel. A obtenção industrial do fósforo branco é feita a partir do aquecimento do mineral fluorapatita. Tem essa fórmula aí. A gente não saberia de jeito nenhum trazer daqui para cá, porque é um nome que não é o nome oficial. Na presença de sílica e carvão, olha que termo bom, conforme a equação. Então a gente sabe, bota aqui para mim, que se a gente está numa aula de estequiometria, eu preciso de uma equação devidamente balanceada. E ele começou a dizer que vai mudar as características, ou seja, vai ter uma reação, que reage com fulano, reage ali, e ele deu uma equação. E olha que sensacional. Você percebeu olhar para ela? A equação está balanceada. Ai, Parreira, como é que você percebeu tão rápido que a equação está balanceada? Bota na tela. Aqui, ó, tem esse númerozinho, ó, 4, 18, 30, 3, tem coeficiente. E se tem coeficiente, a equação está balanceada. Bota aqui para mim, vamos conversar. Quando você olha para uma equação, a primeira coisa que você deve perceber é se ela está ou não está balanceada. Como é que você faz isso rápido? Bateu o olho, tem número na frente? Tem coeficiente estequiométrico? Em qualquer participante, não precisa ser em todos não. Qualquer um está balanceada. Ninguém faz balanceamento pela metade. Agora, se não tiver nenhum número na frente de nada, duas opções. Ou está balanceada com 1 em todo mundo, e ele não escreveu, ou não está balanceada. Ou seja, quando não tem número na frente, eu tenho que conferir. Tem número na frente? Nem vou conferir, porque eu já sei que a equação está balanceada. Show? Bota na tela. Com base nessas informações, responda ao que se pede. Letra A. Qual das formas alotrópicas do fósforo mostrada na figura terá maior densidade? Opa, isso não tem nada a ver com estequiometria, mas está aí, a gente vai fazer. Bota aqui para mim. Densidade. O que é densidade? É a relação entre a massa e o volume. Logo, a gente tem que entender que o mais denso tem mais massa na mesma quantidade de espaço, no mesmo volume. E o que é ter mais massa? É ter mais átomos. Então, vou olhar para o desenho que ele está me fornecendo,
ver qual deles tem mais átomozinhos ali e determinar, então, qual é o mais denso. Vamos lá? Bota na tela. Quando você olha para esse tamanho daqui, ó, vamos imaginar o tamanho que ele forneceu aqui para a gente. Tá? Você olhou para esse espaço. Quando você olha para cá, você está vendo os mesmos átomos, agora num espaço, o quê? Menor. Está menorzinho. Ou seja, a princípio, esse cara tem uma densidade baixa e esse tem uma densidade alta, os mesmos átomos. Mas quando você olha para esse daqui, olha o que está acontecendo. Você está tendo um espaço menor ainda, com mais átomos. Então, você está imaginando que a densidade desse cara é maior ainda. Então, qual das formas alotrópicas terá maior densidade? O preto. O fósforo preto. Por quê? Porque teremos a mesma quantidade de átomos num espaço menor. Show de bola? Beleza, então a letra A já foi. Vou fazer a letra C, que também foge um pouquinho do assunto, e a gente faz a B para fechar a estequiometria. Qual a diferença entre as ligações que mantêm as moléculas do fósforo branco unidas e as que mantêm a estrutura do fósforo vermelho ou do fósforo preto? Explique. Bota aqui para mim, produção. Ele fez uma brincadeirazinha aí, maneira, hein? Olha o que ele falou para você. Qual a diferença entre as ligações que mantêm as moléculas do fósforo branco unidas? As moléculas unidas. Então, se você observar o desenho, você vai ter molécula do fósforo interagindo com outra molécula. Vamos ver? Bota aqui, ó. Você tem a molécula, vou desenhar aqui, vou fazer aqui um losangozinho aqui, um balãozinho. Isso aqui são as moléculas. E o que vai acontecer? Aqui, ó, vão existir ligações. Ligações entre moléculas. Ligações intermoleculares. Beleza. Então, aqui, ó, vou botar uma outra corzinha, que esse amarelo quase não apareceu. Vou botar aqui, ó, intermoleculares. Beleza. E quando você olha para o fósforo vermelho, você está vendo que esse balãozinho que você tem aqui, ó, ele está unido no outro balãozinho. E essa união daqui é o que você chamou de ligação covalente. E você vai perceber que aqui também não tem nem aquele balãozinho, mas todos os átomos de fósforo estão o quê? Unidos. Tem esse tracinho. Então, novamente, você tem ligações covalentes. Então, qual é a diferença entre as ligações que mantêm o fósforo branco unidas e as que mantêm a estrutura do fósforo vermelho ou preto? Então, bota aqui para mim. Você precisa explicar qual é a ligação que existe em um, qual é a ligação que existe em outro, e isso justamente será a diferença. No fósforo branco, são ligações intermoleculares. Se você quiser brilhar, mostrar aquele seu conteúdo pesadão, você vai ver que P4 é uma substância simples. Se é substância simples, a ligação covalente que existe dentro dela é apolar. Logo, essa molécula também é apolar. Com isso, as ligações intermoleculares para moléculas apolares são as de Van der Waals, de polo induzido. Então, você pode falar aí que nas moléculas do fósforo branco são ligações intermoleculares do tipo Van der Waals. Enquanto nos outros compostos, o vermelho e o preto, nós temos, então, uma estrutura unida por ligações covalentes. Show? Beleza. Então, bota aí na tela. Ó, a letra C já foi. Vamos para B, que realmente é a estequiometria. Estima-se que, anualmente, 744 mil toneladas de fósforo branco são produzidas industrialmente. Opa, vamos colocar essa informação lá na estequiometria. Então, ó, a gente tem fósforo branco. Então, esse cara aqui, ó, 744.000 tonelada desse participante. E ele falou, qual é a massa total de fluorapatita? Parreira, não sei quem é fluorapatita. Claro que sabe, está aqui, ó. Então, ele quer a massa de fluorapatita, considerando que esse mineral tem 100% de pureza. Então, ele quer a massa deste participante. Bota aqui para mim, produção. Estequiometria, equação balanceada. Tem que identificar os participantes. Já identifiquei. Na hora que eu coloquei a massa do fósforo e o Mzinho com a interrogação
na fluorapatita, eu já identifiquei os participantes. E se a equação está balanceada, eu já tenho a proporção estequiométrica. Show? Bota na tela. Qual é a proporção estequiométrica? 4:3. Tudo bem? Então, vamos embora. Vamos lá. Eu sei que eu tenho 4 mol de Ca5PO4 3F. Está para, deu um branco aqui, deixa eu voltar, 3 mol de P4. Essa é a proporção estequiométrica. Agora, vamos lá. A gente precisa das informações de massa. Vamos voltar, ó. Prova da FUVEST, está aqui, ó. Primeira fase, não tem tabela periódica, semelhante à prova do Enem. Os dados estão ali, ó. 504 e 124. Então, vamos lá. 4 vezes 504 gramas está para 3 vezes 124 gramas, valores do enunciado. Ele quer saber qual é a massa de fluorapatita que eu obtenho quando eu coloco 744 mil toneladas. E aí você vai perguntar, Parreira, essa tonelada aqui pode? Bota aqui para mim, produção. Quando você vai fazer uma estequiometria, você tem algumas opções para organizar a sua cabeça. A mais comum é criar colunas. Então, de repente, aqui vai ser a coluna do grama, aqui vai ser a coluna do litro, aqui vai ser a coluna do grama, aqui vai ser a coluna do mol, aqui vai ser a coluna do mol, aqui vai ser a do mol. Show! Mas aí, o que eu fiz? Eu comecei com o valor de massa de um e massa do outro. Só que os dois estão em gramas. A gente usou a massa molar, não foi? Logo, se a primeira linha está toda no grama, a segunda linha pode estar na unidade de massa que você quiser. Como aí eu coloquei o valor em tonelada, o X sairá em tonelada. E se eu tivesse posto ele em quilograma, o X sairia em quilograma. Show de bola? Então, ó, novamente, se a primeira linha estiver no grama, todo mundo, grama e grama, a linha de baixo pode estar na unidade de massa que você quiser. Show? Então, bota na tela aí. Vamos organizar aqui a nossa conta. A conta, então, vai ser x igual a 744 mil, 10 a terceira, vezes 4, vezes 504, divididos por 3 vezes 124. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você pode falar, Parreira, nossa, que conta absurda. Dá uma olhada para esse número. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Esse número é metade do de cima. Então dá para cortar esse cara com esse aqui e dar 2. Ou seja, a conta que parecia um absurdo nem é tanto assim. Isso no final vai dar para a gente, então, 4,032 vezes 10 a terceira toneladas. Vamos dar uma ajeitada nisso aí? 4,032 vezes 10 elevado a sexta toneladas. Essa é a nossa resposta. Tá aqui, ó. Resposta. Produção, joga aqui para mim. Muito importante. Questão discursiva. Você que vai fazer prova discursiva, né, que vai fazer aquela específica, você tem que estar muito atento a um detalhe. Qual é o detalhe? Na hora de dar a resposta, tem que ter a unidade do lado. Aí eu coloquei o valor e do lado, tonelada. Mas isso é muito importante, porque esquecer a unidade custa pontos muito preciosos para nós. Porém, vale outro destaque para você. Qual é o destaque? Tem que colocar a unidade correta. Nesse problema, se você voltar e ler o enunciado, você vai perceber que ele não pediu em tonelada, não pediu em quilograma, não pediu em grama. Você estava livre para colocar a unidade que quisesse. Não teria nenhum problema. Agora, se ele tivesse pedido em quilograma e eu tivesse posto em tonelada, eu teria perdido ponto.
Então, muito importante para você da específica. Tem que colocar a unidade e a unidade pedida no enunciado. Se não pedir nada, bota na unidade que você quiser. Show de bola? Bota na tela aí, produção. Vamos para um outro. O cinnamaldeído é um dos principais compostos que dão odor e dão sabor e aroma de canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada. Bota aqui para mim, produção. Olha que parada legal. Ele falou para a gente que o composto que dá sabor e cheiro de canela oxida na presença do ar. Logo, aquele potinho de canela que você guarda de repente no armário da sua casa para botar numa bananinha, botar numa sobremesa, se você esquecer esse pote aberto em contato com oxigênio, o composto vai oxidar. E o que vai acontecer? Vai perder o gosto e vai perder o aroma. Então, o ideal seria que esse potinho sempre tivesse o quê? Completamente fechado. E de preferência, agora eu vou brilhar, hein? De preferência que ele pudesse ser moído na hora, para que a casca da canela pudesse soltar os aromas naquele momento. Isso é muito comum você ver com pimenta. Show de bola? Bota na tela. Ele me deu uma equação. Opa, a equação tá balanceada. Tá aqui, ó, coeficiente estequiométrico para um participante. E aí você vai falar, Parreira, mas só tem um. O que tem? Problema nenhum. Se aqui não tem nada, é porque aqui é 1 e aqui também é 1. Então a equação balanceada, ó, já está aí. Uma amostra de 19,8 gramas desse composto, então, ó, 19,8 gramas do composto, foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,2. Opa, peraí. Então, ΔM foi igual a 1,2 gramas, né? Ainda vou botar aqui uma setinha assim, para mais, né? Então, ficou maior. A porcentagem desse composto que foi oxidada no período foi D. Opa! A porcentagem desse composto que foi oxidada. Bota para mim, produção. Ele falou que a gente começava o problema com 19,8 gramas. E aí, na minha cabeça, esses 19,8 gramas vão reagir. Só que olha a pergunta que ele acabou de fazer para a gente. Quanto por cento disso reagiu? E você falou, ué, então quer dizer que não foram os 19,8? Pois é. É justamente isso que ele quer saber. Ele quer saber quanto realmente reagiu. Então, nesse momento, a gente caiu num problema. Não é o 19,8 que vai reagir. É essa variação de massa. Tudo bem? Bota na tela aí. Então, esse composto aqui, ó, esse 19,8, a gente vai deixar ele guardadinho. Vou riscar ele aqui um pouquinho. Ó, a gente vai deixar ele guardado. E, na verdade, o que a gente quer é a porcentagem desse participante. Traduzindo, eu quero a massa desse cara que efetivamente reagiu. Bota aqui para mim, produção. Eu ouvi falar que existe uma lei da química chamada Lei de Lavoisier. Lembra dela? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Traduzindo, tecla SAP, Google Tradutor. A massa no início é igual a massa no final. E aí você olha o enunciado e fala, mas a massa aumentou 1,2. Então a lei de Lavoisier foi contrariada. Errado. A lei de Lavoisier serve para sistemas fechados. Nada pode entrar, nada pode sair. O potinho de canela estava aberto, estava em contato com o ar, então a massa vai mudar. Se a massa mudar para menos, ficar mais leve, é porque saiu alguma coisa do pote. E se a massa aumentar, quer dizer que entrou alguma coisa. O que entrou? Entrou o oxigênio. O oxigênio oxidou o composto. Então, na hora que o oxigênio entrou, ele deixou o composto mais pesado. Logo, esse 1,2 grama é a massa do oxigênio que reagiu. E aí você deve pensar, agora ficou bom então. Se eu sei a massa do oxigênio, tem como calcular a massa do composto que reagiu. E aí a gente consegue fazer a porcentagem. Sacou esse detalhe? Variações de massa significam que algum composto entrou ou saiu. E esse composto tem que ser um gás. Show? Bota na tela. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos relacionar, então, 1 mol desse cara com meio mol desse. Então, ficamos assim.
deixa eu botar mais para cima, deixa eu apagar esse certinho aqui, ó. Então estamos assim, 1 mol de cinnamaldeído está para 0,5 mol de O2. Show? Vamos ajeitar para a massa. Cinnamaldeído, tá aqui, ó, 132 gramas. Está para meio mol do O2. O2 está aqui, ó, 32. Qual o valor do problema? 1,2. Esse valor daqui, ó, eu tenho certeza. Ele disse para a gente. Esse daqui eu não tenho certeza. Vamos calcular. Essa conta aí será, então, 1,2 vezes 132, divididos por 16, né? Metade de 32. Isso aí, então, vai dar para a gente 9,9 gramas. Isso é o que reagiu. Então, ó, reagiu. Quanto tinha no total? Tinha 19,8 gramas. E se é o total, é 100%. Quanto reagiu? 9,9 gramas. Parreira, tá fácil essa conta aí, hein? Essa no finalzinho aqui ficou mais agradável. O valor é metade do de cima, então o valor é metade. Reagiu efetivamente 50%. Marcamos a letra C. Show? Gente, muito importante. Era uma questão, a princípio, simples, mas com um enunciado mais elaborado. Ele não falou que esse 1,2 era do oxigênio e a gente que teve que deduzir. Show? Te encontro no próximo bloco, brincando mais um pouquinho com isso daí. Valeu! Bora então para o segundo bloco, gente. Vamos brincar de estequiometria. Estequiometria é a alma da química. A partir daí saem várias relações. Mas vamos lá. A gente terminou o bloco anterior mostrando que, às vezes, a complicação aparecia no enunciado. E agora, a gente vai ter uma situação bem semelhante. Você, ao olhar para o enunciado, vai falar assim, oi? E vai perceber que, na verdade, o problema é bem simples. Vamos lá, bota na tela aí. O íon perxenato, já assusta, né? Composto aqui, ó, um ânion de gás nobre. Bota para mim, produção. Cara, isso aqui é legal de você saber. Foi-se o tempo que falavam por aí assim, gás nobre é estável, gás nobre não reage de jeito nenhum. Tá? Isso a gente já sabe hoje que não é uma verdade. Inclusive, vem aparecendo em muitas provas por aí, inclusive o Enem, compostos de gases nobres. Vou te dar o bizu, ó. Os primeiros, hélio, neônio e argônio, são razoavelmente estáveis e você praticamente não vai encontrar compostos deles. Agora, a partir do argônio, xenônio, criptônio, é muito comum. Xenônio, então, tem um monte de composto, que é justamente o que está aí. Então, não se assuste se aparecer na sua prova uma questão que mostra um composto de gás nobre. Show de bola? Bota na tela. É um oxidante muito forte, capaz de oxidar o manganês 2 a manganês 7. Opa! Conforme a equação química abaixo. Sensacional a equação. E, Parreira, a equação ainda está o quê? Balanceada. Tem um 5 ali, tem um 8, tem um 2. Coeficientes estequiométricos. Então, o primeiro passo já foi equação devidamente balanceada. Além disso, o X é O6,4-, né, o perxenato, é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma de gás. Ele acabou de chamar a sua atenção, ó. Xenônio é um gás nobre, né? É um gás, está aqui, ó. Então, o xenônio é gasoso, beleza. Em um experimento, foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa, em que, para tudo. Produção, joga para mim. Quando ele deu para você aí 100 kPa, a gente sabe, Pascal é a unidade de medida de pressão lá da física. Aqui na química, a gente costuma usar o quê? ATM, ou milímetro de mercúrio. Lembra da relação? Um ATM é 760 milímetros de mercúrio. Porém, não é comum usarmos aqui
Pascal. Algumas provas até trazem. Vamos lembrar? Vai ter que lembrar um pouco da física, hein? Um ATM é 101.325 Pascal. Isso é o que significa um ATM em Pascal. 101.325. Show. Quando ele deu esse valor, eu já fico assim, nossa, poxa, precisava disso? Pode ser. Ou não. Pode ser que ele dê alguma informação. Então, não crie um certo repúdio ao já olhar e perceber que está em Pascal. Só uma atenção, está em Pascal. Se precisar fazer conta com esse Pascal, a gente vai ter que dar uma ajeitadinha. Show? Bota na tela. Em que 16 mols de MnSO4 foram totalmente oxidados por Na4XeO6 e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de 1 mol de um gás ideal é igual a 24,9 litros. Para tudo, joga para mim, produção. Quando você trabalha com CNTP, 1 atm e 0 graus Celsius, você sabe o valor de cabeça, 22,4. Show? Beleza. Agora, nessas condições que ele me deu, 300 Kelvin e 100 kPa, eu não tenho a menor ideia de qual é o volume de 1 mol. De repente, eu teria que calcular, fazer uma fórmulazinha lá, o PV igual a nRT, calcular qual seria o volume de 1 mol. Mas olha que maneiro, ele me deu o volume de 1 mol. Ele falou que 1 mol tem 24,9 litros. Ou seja, aquele valor de temperatura e pressão que eu estava um pouco preocupado, que eu estava preocupada, cara, pode esquecer, porque ele já disse que 1 mol tem 24,9 litros. Caímos num problema semelhante a CNTP, análogo, é a mesma coisa. Show de bola? Beleza, bota na tela. O volume em litros do gás coletado nesse experimento foi igual a... Então vamos lá, vamos apagar aqui em cima. Tá? Primeira coisa, ele falou que temos 16 mol desse participante. Está aqui, ó. Então vou botar aqui para você, ó. Temos 16 mol. E o que ele quer? Ele quer o volume de gás. E ele falou que é o xenônio o gás. Então o xenônio está aqui e ele quer o volume. Já identificamos os participantes. Vamos lá, proporção. 8 mol de MnSO4 está para 5 mols de xenônio. Tudo bem. Quanto nós temos aqui? 16 mol. E já está em mol. Aqui em cima também está em mol. Vamos lá. Então aqui é 16 mol. Aqui será X. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mol em mol, mol e mol. Aqui sairá em mol. Barreira, essa conta está muito fácil, hein? Está muito tranquila. Tomara que o meu vestibular seja assim, ó. Cortou, cortou. Aqui é o dobro. E aí você teve 2 vezes 5, molezinha. 10 mol. Poxa, Parreira, eu queria em volume. Tá aqui, ó. E tá em mol. Tranquilo, não tem problema não, a gente ajeita. Vamos lá, vamos lá. 1 mol de um gás, nessas condições, tem 24,9. Então aqui, ó, 1 mol de qualquer gás, nessas condições, tem 24,9 litros. Quantos mols nós temos? Ih, moleza, nós temos aqui, ó, 10. Se nós temos 10 mols, aqui será X. X igual a, só andar com a vírgula, 249 litros. E isso deu para nós a letra D. Bota na tela aqui. Muito importante você perceber que os enunciados, às vezes, parecem confundir a gente. Mas se a gente tiver aquela tranquilidade, aquela calma de perceber que o enunciado não foi tão complexo assim, a questão vira nossa. A gente, quando olhou assim, nossa, um composto de xenônio, caramba, não está na CNTP, o que vai acontecer? Está em Pascal. Um problema razoavelmente simples, mas necessitou da gente ter a calma e a tranquilidade de desvendar, desembaralhar ali as coisas. E isso só acontece fazendo questões. Por isso você está aqui com a gente. Show? Beleza. Bota na tela aí, vamos fazer outra. Uma forma de reduzir a poluição atmosférica provocada pelo gás dióxido de enxofre, produzido em certas atividades industriais,
é realizar a lavagem dos gases de exaustão com uma suspensão aquosa de cal hidratada. Para tudo, joga para mim. Suspensão aquosa. Muitas vezes as pessoas falam com uma solução. Se eu falar para você uma solução desse composto, acho que você entende. Aquele composto está dissolvido. E quando ninguém fala qual é o solvente, está dissolvido em água. Porém, tem compostos que não têm uma boa solubilidade, não solubilizam muito. E a gente sabe que quando não solubiliza, fica o quê? Fica pozinho, né? Que se ficar parado, quieto, ele decanta e vai para o fundo. E a gente chama de precipitado, corpo de fundo ou corpo de chão. Mas o que vai acontecer se eu pegar um potinho que tem uma solução com um precipitado no fundo e sacudir? Esse pozinho vai subir e ficar um tempo ainda suspenso no líquido, até a hora que ele decanta e vai para o fundo. Suspensão é quando a solução tem sólido ainda presente e ele não está no fundo na forma de precipitado. Isso acontece com diversos compostos do cotidiano. Alguns desodorantes, alguns medicamentos são na forma de suspensão. Show? Bota na tela. Com isso, ocorre uma reação química que se forma sulfito de cálcio, e ele deu a fórmula, e água líquida, evitando a emissão do poluente para o ar. Ponto. Bota para mim. Cadê a equação? Ele não deu a equação. Mas ele disse quem reage com o quê. Se ele deu quem reage com o quê, é só montar a equação. Esse é um problema que a gente ainda não tinha enfrentado nessa aula. Quando o cara não dá a equação. Quando ele não dá a equação, ele me quebra. Porque aí eu preciso escrever a equação. Mas aí eu acho que ele teve um lapso de bondade e falou, passo a passo, quem reage com quem. Então vamos montar? Antes de continuar lendo, porque a gente sabe, está na aula de estequiometria, tem que ter equação balanceada. Show? Bota na tela. Então, ó, ele falou que esse participante daqui realiza lavagem com gás de exaustão, blá, blá, blá. Então, lavagem vai ser feita uma reação entre esses dois. Então, ó, esse mais esse. Com isso, ocorre uma reação química que se forma. Então, isso aqui é um produto. E esse aqui também é um produto. Então, aqui é esse mais esse. Então, a gente pode imaginar que é assim, ó. Vou botar SO2 mais CaOH2. Eles se encontraram nesse processo de lavagem e formou CaSO3 mais H2O. Se você montou a equação, ela tem que estar o quê? Devidamente balanceada. Um cálcio. Comecei pelo metal, hein? Um enxofre. Show. Dois hidrogênios. Dois oxigênios mais dois oxigênios, 4. 3 mais 1, 4. Tá de boa. A equação está balanceada. Eu posso até colocar o umzinho aqui na frente para lembrar que eu já fiz tudo balanceado direitinho. Show de bola? Beleza, continua lendo. Considere que o volume molar de gás nas condições ambientes de temperatura e pressão, é igual a 25 litros por mol. Joga para mim. Barreira, isso não é CNTP, não? Cuidado. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 atm e 0 graus Celsius. Só que aí ele falou condições ambientes. Condições ambientes não são condições normais. Condições ambientes a gente sabe que é pressão de 1 atm, mas não é 0 grau. Condições ambientes é 25 graus Celsius. Se ligou? Logo, aquele valor que você decorou para 22,4 é para as CNTP. É para as condições normais. Aqui são as condições ambientes. Então, a gente vai ter um volume diferente que ele deu para nós. Show? Bota na tela. Ele falou, então, que 1 mol nessas condições tem 25 litros. Para cada 1,2 kg de sulfito de cálcio, Barreira, não lembra o que é um sulfito de cálcio? Está aqui em cima escrito quem é o sulfito de cálcio. Formado, o volume de dióxido de enxofre medido nas condições que deixa de ser emitido para a atmosfera é D. Então vamos lá. Ele falou que aqui a gente vai ter 1,2 kg. E ele quer o volume deste participante. Pronto. Resumimos o problema, então.
nesse cantinho aí. Vamos lá. 1 mol de SO2 está para 1 mol de CaSO3. Show de bola? Tranquilo? Beleza, vamos embora. O que nós queremos sobre o SO2? Nós queremos o volume. Então, a gente vai trocar a palavra mol pelo volume. Está aqui, ó, 25. Então, 25 litros. Que está para... O que eu sei ou quero saber sobre o sulfito de cálcio? Eu sei massa. Então, a gente tem que achar a massa molar desse participante. Cálcio é 40, enxofre é 32 e oxigênio é 16. 16 vezes 3 deu 48. Com 32 deu 80. Com 40 deu 120. Então aqui a gente vai ter 120 gramas. Valor do problema. Posso chegar aqui na maior cara de pau e fazer isso aqui, ó? Posso? E lançar um X? Joga para mim, produção. Lembra que a gente falou sobre as colunas e unidades? Quando a gente fez esse problema, a gente botou uma coluna para o litro, que era o 25 litros, e outra coluna para o grama, que era o 120 gramas. Logo, se você criou colunas, você tem que respeitar as unidades que você colocou em cada coluna. Embaixo do 25 litro, aparecerá um valor em litro. Embaixo do 120 grama, aparecerá um valor em gramas. Então, não posso botar na cara de pau esse 1,2 quilograma. É só ajeitar. 1,2 quilograma vai ser quantos gramas? 1.200. Vamos lá, daquela ajeitada. Então, ó, aqui a gente vai ter, então, 1.200 gramas. Aqui vai ser X. X igual a. E aí, a conta tá de boa? Tá tranquila, não tá? Tá aqui, ó. Corta 120 com 120. Deixei um zerinho aqui, ó. Vai ser 25 mais um zero. Show! Então, 25 mais um zero é moleza. É 25 mais um zero. Unidade, litro. Tem essa resposta em algum lugar? Tem sim. Letra A. Show? Nesse momento a gente percebe um detalhe. Se não der a equação química balanceada, não tem nenhum problema. Respira fundo, encara. Vamos montar a equação balanceada. Show? Beleza. Vamos lá, vamos para a tela, vamos olhar outra. Outra questão agora do Enem, que fala assim: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% do minério chamado pirita. Opa, eu não sabia disso. Esse ouro de tolo, ele tem em sua composição 90% desse maluquinho daqui, ó, FeS2. Ou seja, joga aqui para mim. Se o cara fornecer, e vai fornecer, se ele fornecer para você o valor da massa desse participante, não vai ser uma massa verdadeira, porque não é 100% o que interessa para nós, somente 90%. Esse ouro de tolo não é só o composto que a gente quer, só 90%. 10% é lixo, a gente vai deixar de lado. É impureza. A gente está diante de um problema que destaca, então, grau de pureza dos reagentes. Show de bola? Bota na tela. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Opa, além disso, existe rendimento global de 90%. Bota para mim, produção. Então, estamos diante de um problema que, além de ter rendimento, também tem lá o grau de pureza. Quer dizer que agora a gente está trabalhando com duas variáveis: pureza dos reagentes e rendimento dos produtos. Tá bom? Tranquilo? De novo, hein? Rendimento é para os produtos, enquanto pureza é para os reagentes. Show? Bota na tela. Considere as massas molares, ele deu massa molar de todo mundo possível. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas
que será produzida a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo. Primeiro detalhe, então, vamos organizar nossa cabeça. Ele quer a massa de ácido sulfúrico. Então tá aqui, ó, vou vir na equação. Ele quer a massa desse participante. E ele disse que nós temos, então, este carinha daqui com 2 quilogramas, correto? Correto ou não? Não, né? Esse participante daqui, ele tem 90% do ouro de tolo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajustar este valor. Então, vamos lá. 2 quilograma é a amostra inteira fornecida por ele. 100%. Só 90% nos interessa. Aqui vai ser X. E esse X, facilmente você vai achar 1,8 quilogramas. Então, a gente pode chegar aqui e destacar, ó, não é verdade que nós temos 2 quilogramas. Na verdade, nós temos 1,8 quilogramas desse participante. E queremos a massa do ácido sulfúrico. Só lembrando, além disso, existe rendimento de 90. Tranquilo? Beleza, bota aqui para mim, produção. Muito importante, então, você perceber o seguinte. Já eliminamos o fator da pureza, que é aquele 1,8 que a gente já achou. Agora, a gente tem que achar a massa do ácido sulfúrico. E depois de a gente achar a massa do ácido sulfúrico, a gente leva em consideração o rendimento. Porque rendimento significa que alguma coisa deu errado. A gente não obteve tudo aquilo que a gente esperava. É tipo quando você vai fazer uma prova, né? Respondeu todas as questões, respondeu tudo direitinho, você imagina que vai tirar 10, que vai gabaritar. E às vezes tem lá um deslize, um escorregãozinho, tira 9,9, passa em primeiro colocado e está tranquilo, né? Foi um deslize. Você não rendeu os 100%. Você teve um rendimento menor. Então, a gente vai calcular quanto a gente deveria obter de ácido sulfúrico e aí incide, então, o 90% do rendimento. Show? Mas traz um problema para nós. Numa estequiometria, é fundamental que você tenha uma equação balanceada. E o que você percebe aqui, ó, é que você tem 3 equações. Joga para mim. 3 equações não dá para trabalhar. Tem que trabalhar com uma só. Logo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar numa equação global. A gente precisa somar essas 3 equações para chegar em uma só. Porém, tem detalhe. Por que eu não faço uma equação só e aí eu fiz 3? Porque quando eu faço uma sequência de reações, o produto de uma reação será usado como reagente na outra. Logo, se a gente produz um cara para usar na outra equação, a gente produz 1 mol para usar 1 mol. A gente produz 2 mols para usar 2 mols. Produz 3 mols para usar 3 mols. Logo, é fundamental que você some as equações para chegar na global, obedecendo à ideia de que o produto de uma reação tem que ser o reagente da outra e na mesma quantidade. Bota na tela. Então, vamos lá. Vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Primeira coisa importante. Vamos ajeitar. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para a gente bagunçar um pouco isso aí. Primeira coisa, a equação está balanceada? Primeira? Tá. Tem coeficiente? Tá bom. Tem coeficiente? Tá bom. E não tem coeficiente? Confere. 2Hs, 2Hs. 1 enxofre, 1 enxofre. 4 oxigênios, 1 mais 3. Está balanceado. Esse participante aqui, ó, ele vai ser usado aqui. Só que aqui tem 8, aqui tem 2. Vamos multiplicar essa equação por 4, por 4, por 4. Deixa eu apagar essa linha que ficou muito feia. Deixa aí. Você já entendeu. E na outra situação, o que está acontecendo? Esse participante está sendo usado ali embaixo. Quantos você está usando? 8. Então, aqui tem 8, aqui tem 8 e aqui tem 8. O que eu faria agora? Eu somaria todas as equações, cortando quem está na direita e na esquerda de modo igual. Bota para mim. A questão é do Enem. Não tem tempo para isso. Você já fez o que tinha que fazer. Agora, somar as equações seria uma mera formalidade. Não precisa, ninguém está vendo a resposta. Se fosse uma prova discursiva, atenção galera da específica, se fosse uma prova discursiva, eu somaria as equações chegando na equação global para mostrar ao corretor que eu sei o que eu estou fazendo. Aí, não precisa. É só relacionar agora os participantes que você quer.
Cadê eles? Bota na tela. Vamos relacionar esses caras, então? Tá aqui, ó. O cara que você sabe o valor, né? Que é esse daqui, que tem 4, com esse que é o que eu quero, que tem 8. Então, a gente sabe que aqui, ó, são 4 mol de FeS2 está para 8 mols de H2SO4. Parreira, a gente pode simplificar isso aí? Claro que pode. Não só pode, deve. Aqui vira 1 e aqui vira 2. Então, vamos lá. Vamos efetivamente começar a estequiometria. Então, tá aqui, ó. A gente tem 1 mol de FeS2 está para 2 mols de H2SO4. O que eu sei sobre esse participante aqui? O que eu sei sobre sulfeto de ferro? Eu sei um valor em massa. Vamos tirar o mol e botar a massa. A gente sabe o valor dele? Sabe, 120. Então tá aqui, ó. 120 gramas. Está para 2 vezes massa do ácido sulfúrico, muita gente já sabe de cabeça, 98, mas vamos lá, tá aqui, ó, 98. Vamos começar então. 1,8 quilogramas é o valor puro, será X. X igual a. É uma conta não muito agradável, e essa conta aí vai dar 2,94 quilogramas. Porém, cuidado, joga para mim. Esse valor veio da estequiometria. Estequiometria. Metria é medida. E estequio significa correta. Essa é a medida correta. Esse é o valor se tudo desse certo. E é verdade que tudo dá certo? Claro que não, tem rendimento. Se tem rendimento, a gente tem que levar em consideração agora o rendimento. Esse valor é o 100%. Bota na tela. 2,94 quilogramas é quando tudo dá certo, né? 100% de rendimento. Qual será, então, o valor quando aqui for 90%? X igual a. Em vez de você fazer um ajustezinho aí, vou dar um bizu aqui, ó. Você pode simplesmente fazer assim, ó. O valor é 2,94. Subtrai, ó, tira 10%. Pô, tirar 10% é mole. Menos 0, anda com a vírgula. 294. Tá aqui. Vamos deixar o número mais bonito. Aqui, ó. Isso aqui é quase 3. Isso aqui, ó, é quase 3. Isso aqui é quase 0,3. Então, isso aqui vai dar 2,7. Ou qualquer coisa muito parecida com 2,7. Então, vou botar aqui já assim, ó. Aproximadamente 2,7. Vou botar aqui, ó, assim. E aí, tem alguma coisa assim? Tem alguma opção dessa próxima de 2,7? Tá aqui, ó, 2,6, que é a nossa resposta. Então, isso aí vai dar letra C. Produção, é muito importante você perceber que a gente foi fazendo cada etapa no seu devido momento. A gente fez lá o nosso reagente aplicando o conceito de pureza, porque pureza está vinculada ao reagente. Rendimento está vinculado ao produto. E a gente fez estequiometria. Tem gente que fala, ah, não, porque é reagente que faz a pureza é sempre antes, pureza é sempre depois. Não existe regra para isso. Pureza está vinculada ao reagente e rendimento está vinculado ao produto. Show de bola? Bota na tela aí. Vamos lá. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, né, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, e ele deu a fórmula aí, nossa, a fórmula é grande, hein? De massa molar igual a 1154, que bom que ele deu a massa molar, né? Imagina, gente, ter que fazer a massa molar desse composto todo. É realizada a partir do éster 4-metil 3-oxipentanoato
de metila. Meu Deus, que isso? Está aqui, ó, C7H12O3. Ele também deu a massa molar. Considere o rendimento global de 20%. Opa, rendimento de 20% associado ao produto. A partir deste éster, na proporção de 1 para 1. Joga para mim, produção. Proporção de 1 para 1 você obteria na equação devidamente balanceada. Mas não tem uma equação devidamente balanceada. Você tem um composto desse tamanho que vira um composto desse tamanho. Não tem uma equação balanceada. Aí ele disse que é um processo global, que ele não deu todas as etapas, mas ele disse, ó, considere que aí a proporção é 1 para 1. Ele disse no texto. Se ele não tivesse dito, daria um problema enorme, porque a gente não teria a equação balanceada para notar a proporção estequiométrica. Show? Bota na tela. Então, a gente sabe que essa proporção é de 1 para 1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura. E ele mostrou aí para a gente, então, proporção de 1 para 1. Considerando o processo descrito, a massa em gramas de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é. Então, volta lá. Ele quer, vou botar em vermelho aí o que ele quer. Ele quer a massa desse participante partindo de 100 gramas deste. Só lembrando, tem rendimento. Então, quer dizer que não obteremos tudo o que esperávamos. Então, vamos embora. Como é que começa o problema? Proporção de 1 para 1. Então, vamos lá. Ó, a gente sabe que tem 1 mol do éster está para 1 mol desse composto de nome esquisito aí. Como ele deu valor em massa e valor em massa, troca a palavra mol pela massa molar. Massa molar está aqui, ó. 144 gramas está para 1.154. É isso? 1.154. Show de bola. 100 gramas será X. X igual. A conta não vai dar um valor inteiro. Isso aqui vai dar 801,4 gramas. Só que esse valor veio da estequiometria. E se veio da estequiometria, é o 100%. A gente sabe que aqui, ó, 101 não, né? 801,4 gramas é se tudo desse certo, 100% de rendimento. Ele disse que só 20% vai dar certo. X igual a. Então tá aí, ó. Tranquilinho, tranquilinho, beleza. O que você pode fazer aí? Você pode até pensar que corta esse 2 com esse 2, esse 0 com esse 0, e vai achar ali o valor. Na verdade, você pode até pensar que é 1/5, né? Isso vai dar para você aí, deixa eu me ajeitar com a caneta aqui, isso vai dar para você aproximadamente, então, 160,3, vou botar aqui, 0,3 gramas. E essa é a sua resposta, que está na letra C. Joga para mim, produção. Gente, essa aula é muito importante para você. Estequiometria, que é o assunto mais importante da química, é o cerne, é o centro da química, se aprende fazendo questões e percebendo alguns detalhes no enunciado. Mas sempre a gente vai partir de uma equação devidamente balanceada para começar os problemas. E se ele não der a equação, eu faço a equação. E se não der para fazer a equação, ele deve dar alguma dica, como ele deu nessa questão. Show de bola? Gente, bons estudos para vocês. A gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau, gente. Até.